Olá pessoal, sejam bem-vindos. A gente encerra na aula dessa semana com o assunto dos mercados monetários, né? E hoje, então, eu faço uma síntese, eu passo alguns conceitos e vou incluir também, né, alguns ativos que são muito utilizados em comum nos mercados de moeda, no mercado monetário, né? E também uma diferenciação desse mercado monetário, aquele mercado, né, que controla a liquidez da economia, em relação ao que nós chamamos de mercado aberto, né? Então, é um pouco disso que a gente vai tratar ao longo dessa semana. Tá? Só para situar todos, né, nós estamos tratando essencialmente até então, né, ao longo dessas aulas, do mercado chamado monetário, né? Mercado de moeda. Portanto, é preciso lembrar sempre, é um mercado responsável, né, controlar os meios de pagamento, né, ou a quantidade ampliada dos meios de pagamento a partir da base monetária. Portanto, essa é uma forma de controle, né, que o sistema financeiro tem, por meio das suas instituições, né, de manter uma liquidez saudável, né, em níveis adequados, é o que eu quero dizer, para que a economia funcione bem, né? Então, essa é a importância dos mercados financeiros que a gente tenta finalizar agora. E, posteriormente, né, ainda vamos olhar para os mercados de crédito, né? Então, na próxima semana, há essa aula, que, na verdade, configura-se como um mercado, né, de crédito ao consumo, né, para capital de giro das empresas. Então, são as necessidades de crédito, né, demandadas pela sociedade, pela coletividade, que vão definir posteriormente esse mercado de crédito que a gente ainda vai ver. Tá? Vamos olhar também para os mercados de capitais, ainda não entramos neles, né? E aí isso se refere a investimentos, financiamentos e outras operações, conforme a gente vai ver. E por último vamos dar uma olhadinha também nos mercados cambiais, que são os mercados de conversão de moeda. Tá? Então essa é só uma pequena introdução para a gente lembrar que a gente está terminando um quarto, na verdade, né, desse conteúdo, que corresponde a um dos 4 mercados. Então a gente repassa, né, para finalizar essa parte, aspectos do mercado monetário já vistos, né, e uma diferenciação daquilo que nós chamamos, né, os livros chamam, de mercado aberto. Então, todo esse conteúdo, essa aula, ela está baseada, claro, em algumas fontes da própria internet, mas principalmente, né, uma fonte acadêmica, está aí já colocada nesse primeiro slide para vocês, que é o que seria o livro do Assaf, né? O Alexandre Assaf Neto, a última versão de 2023, que foi colocado aí para vocês. Então, se a gente tem que começar de algum lugar, né, a gente vai falar efetivamente dos nossos mercados de moeda, né? Então, basicamente, eu vou repassar alguns conceitos que nós vimos aqui, né, e introduzir, né, algumas coisas e alguns ativos ao final, né, que também participam e ajudam, né, nessa função tão importante que é o controle de liquidez por parte das autoridades monetárias, né, e dos bancos, quando estão fazendo a gestão, né, dos seus encaixes. Certo? Então, o que a gente pode dizer, assim, já para ir fechando, né, o nosso estudo sobre o mercado monetário, de novo, pessoal, é sinônimo, né? Mercado de moeda ou mercado monetário. A gente sabe que ele está estruturado, não é? E todo voltado para o controle da liquidez, da quantidade de dinheiro que circula na economia. Então, nós temos a oportunidade, por exemplo, de ver títulos públicos negociados em nível institucional, né? Então não são exatamente aqueles títulos públicos que são negociados diretamente para a pessoa física, né? Quando a gente entra no site Tesouro Direto, né? tesouro.gov.br,
mercado estruturado, institucional, né? Onde o Banco Central atua junto com o Tesouro Nacional, quando ele olha para o governo, e ele atua junto aos bancos, quando ele olha para as instituições que compõem o nosso sistema financeiro nacional. E assim, né, a gente teve também uma oportunidade de ver o cálculo das taxas de juros ponderadas, né, em médias ponderadas das taxas de juros sobre os títulos públicos, né, que uma vez definido pelo Copom, a taxa Selic, é possível encontrar nos mercados a taxa dos mercados DI, né, dos depósitos interfinanceiros que nós vimos, conforme a negociação dos títulos públicos ou do próprio DI ocorre, né, nós vimos até um exemplo de títulos públicos, ocorre do ponto de vista dos volumes negociados, né, portanto, como que a taxa ela é formada, ponderada pelos volumes diários, né, que são negociados nesse mercado. Tá? Então, é importante dizer que nesse mercado, as instituições financeiras elas vão tentar, né, controlar, suprir os seus desencaixes, né, olhar para os seus encaixes técnicos, né, estou falando dos bancos, quanto de dinheiro eu preciso, né, para abrir o banco amanhã. Claro, eu tenho uma estatística ou números confiáveis sobre isso, né? Portanto, eu preciso imaginar que os bancos fazem algum tipo de encaixe voluntário, técnico, esse que eu falei agora, voluntário quando ele percebe, né, que é reter um pouco de moeda, meio de pagamento, né, dadas as suas necessidades futuras, né? E nós temos um encaixe que é compulsório, ele é uma obrigatoriedade, uma exigência dos bancos centrais, né, aplicada por meio de um percentual sobre a captação de depósitos à vista. Né? Então, nós temos os bancos preocupados com o seu encaixe obrigatório, compulsório, né? Com dois, seus encaixes técnicos, aqueles necessários para fazer o banco funcionar, para ter dinheiro no caixa automático, né? E assim por diante. E os encaixes voluntários, né? Quando é a própria vontade do banco, dada, de novo, as necessidades de risco de tesouraria, né? Ele voluntariamente ajusta também esses montantes. Tá? Então, basicamente, a gente falou já desse mercado. Mais ainda, né, o governo tem uma participação importante nos mercados monetários, na medida que ele financia, né, o quê? As suas necessidades também de caixa e realiza a rolagem da sua dívida pública, né, a dívida pública mobiliária. Ela pode ser federal, municipal, estadual, emitida por autarquias, né? São dívidas que nós consideramos públicas. Né? Então, os papéis negociados nesses mercados, pessoal, a gente começa já a falar um pouco, né? Eles têm como um parâmetro de referência muito importante a taxa de juros. Né? E ela vai constituir, sim, enfim, uma variável talvez mais importante, né? Para o controle de outras políticas, né, econômicas, como a política monetária, por exemplo. Tá? Então a gente olhou para as notas do Tesouro Nacional, para as letras do Tesouro Nacional, né, lembrando que são negociados nesses mercados monetários também os DIs, né, os certificados de depósitos interbancários ou interfinanceiros, e, de novo, né, exclusivamente entre bancos, entre instituições financeiras. Né? Você tem títulos de emissão privada dos próprios bancos, né? Por exemplo, o CDB é um título de emissão dos próprios bancos. Né? Portanto, ele faz parte desse mercado de moeda ou desse mercado monetário. Tá? Bom, além disso, eu posso falar ainda nos debêntures. Né? Então, uma pequena diferenciação aqui agora. Né? Quando eu falo em CDB, no banco emitindo, né, um título, um papel, um documento, né, que tem ali como condição um determinado prazo para resgate disso, com alguma incidência de juros. Né? O debênture, normalmente, é de emissão de empresas. Né? Então, empresas que querem ou precisam, né,
de moeda, capital, dinheiro, né, para fazer com que os seus negócios possam se desenvolver, seus projetos possam amadurecer, né, eles podem lançar mão, né, ou seja, lançar debêntures nos mercados e captar recursos das pessoas, de outras empresas, né, de aplicadores, investidores, que pretendem ali, de algum modo, né, ter o retorno sobre esse investimento ou aplicação, na medida em que todo debênture emitido também promete juros, né, aos seus detentores ao final do prazo de resgate. Então, estou falando, né, de alguns títulos ou operações que também são realizadas nesses mercados de moeda ou nesses mercados financeiros. Tá? Então, além desses 3 CDI, né, entre bancos, CDB do banco para aplicadores, né, as pessoas, a coletividade, a sociedade, e os debêntures das empresas, né, para aplicadores, a sociedade, e assim por diante. E, basicamente, eu tenho esse tripé, né, inicial para entender como que se dá, inclusive, a influência do controle da liquidez, né, por meio da atuação desses entes. Então, a gente sabe que, e aí um detalhe, né, que para aumentar a oferta de moeda, né, se quiser aumentar a quantidade de dinheiro que está circulando na economia, eu posso imaginar, por exemplo, o Banco Central comprando títulos, né, no mercado, né, de modo que coloca, né, no sistema financeiro mais dinheiro, né, aqueles títulos que ele compra, né, que não são dele, né, do Banco Central, ele, uma vez, né, adquiridos esses títulos, eles vão para o ativo do Banco Central, que representa os direitos, né, e no passivo a emissão, né, ou seja, o que ele pagou para obter, ou para ter esses títulos do seu ativo, ele teve que emitir, né, meio de pagamento. Né, então ele comprou títulos, foi isso que ele fez. Claro que o contrário também é verdade, né? Se o governo, melhor dizendo, o Banco Central queira, em algum momento, reduzir a liquidez, então o Banco Central vende títulos. Então ele tira os títulos do seu ativo, né? Entrega para a população e recebe dinheiro da sociedade, portanto ele está recolhendo, ele está diminuindo a liquidez dessa economia. Muito bem. Bom, aqui eu coloquei, né, já estou mostrando aqui para vocês, um pequeno esquema, seguir aqui para ele aparecer todos, né? A gente vai falar rapidamente, né, lembrar rapidamente as diferenças, né, para fechar esse bloco, da Selic e da CETIP, né? O cálculo da taxa Selic, nós já passamos por ele, né? A CETIP, que é, na verdade, a ideia de uma câmara para títulos privados, né? O Copom é a taxa de inflação, de juros, na verdade, para o Brasil. A relação Selic-DI, né? A relação existente entre a definição da taxa de juros pelo governo e como que isso contamina, né? Ou constrói a taxa de juros praticada efetivamente nos mercados, né? Principalmente pela atuação dos bancos nos mercados de DI. E ainda vamos falar um pouquinho de título público. Tá? Então, deixando aí nessa tela, só para organizar essa sequência, tá? Eu vou falar um pouco hoje para fechar esse bloco, mas eu estou colocando assim, esses seis tópicos, né, para a gente entender que tem uma sequência, né, nesse desenvolvimento, tá, da videoaula de hoje. Então, a gente sabe, né, de início, que nós temos duas câmaras, né, a Selic e a CETIP, apontando aqui para vocês, né, repetindo, grande parte dos títulos públicos e privados que são negociados nos mercados de moeda, né, são títulos que nós chamamos de títulos escriturais. Portanto, né, eles não são, como é que eu posso dizer, emitidos em papel, né, não existe título físico, tá? Portanto, eu preciso de uma base, né, de um sistema, tá? De um broadcast, né, de uma plataforma capaz de organizar a liquidação e a transferência, né, os direitos, os valores, os tempos corretos, né, ao vencimento, por exemplo, de cada aplicação dessa, né, de cada
manutenção desses títulos de carteira e assim. Então, quando eu olho para a negociação, né, desses títulos, eles são, nós vimos, né, eles são custodiados, em geral, de acordo com a sua natureza. Né? E aí, é para isso que nós temos esses dois sistemas, né, especiais de liquidação, né? Um para títulos públicos, nós já sabemos, é a Selic, e um para títulos privados, né, que seria a CETIP. Muito bem. Eu já falei um pouquinho, né, sobre a Selic, né, e sobre a CETIP, tá? Mas é muito importante lembrar que isso se relaciona diretamente, né, com as reservas bancárias, né, das contas dos bancos, que são mantidas, por exemplo, no Banco Central do Brasil. Tá? A conta que os bancos mantêm no Banco Central é muito parecida com a conta corrente que nós, né, pessoas físicas, temos nos bancos comerciais, né, em qualquer um desses grandes bancos ou fintechs que nós temos nos mercados brasileiros. Tá? É muito parecido. Então, na verdade, essa conta serve, né, para processar toda a movimentação diária, né, decorrente das operações próprias ou dos seus clientes, né, de terceiros, que esses bancos, né, porventura, se envolvem, e também, nós sabemos, para cobrir o recolhimento dos depósitos custódios, né, que seria a exigência obrigatória do Banco Central sobre os bancos. Tá? Então, aquela tentativa, de novo, né, de reduzir, né, quando eu aumento o custódio, reduzir a capacidade que os bancos têm de aumentar ou ampliar os meios de pagamento. Tá? Então, os bancos, claro, eles vão procurar gerenciar essas movimentações, né, em conta, de modo a ser o mais eficiente possível. O que significa para os bancos, né, a ideia de eficiência, né, na gestão de risco de tesouraria? Ou seja, a ideia de não sobrar excedente de caixa, o dinheiro parado na conta do banco, né, sem que ele tenha uma destinação. Tá? Então, essa seria a ideia de fazer essa gestão, né, de risco dos encaixes, ou de caixa dos bancos. Né? Claro que se os bancos, por sua vez, né, deixam encaixes parados, né, dinheiro em caixa dos bancos, o custo de oportunidade aponta que esse é um dinheiro parado, efetivamente. Né? Ou seja, ele poderia estar alocado em outro lugar, de uma melhor forma, né, capturando juros. Né? Então, essa é a ideia, né, da gestão dos bancos em termos de tudo isso, né, tudo isso que a gente viu, inclusive o cálculo do multiplicador, né, aquele desenho matemático que permite que nós, que estudamos mercados financeiros, consigamos, em algum momento, né, prever, imaginar, né, o que acontecerá com os meios de pagamento, né, se eles vão ser ampliados ou reduzidos, na medida em que, por exemplo, o compulsório é aumentado ou reduzido. Tá? Então, a gente falou já um pouquinho, né, da Selic. Tá? Em relação aqui e da CETIP, estou só restaurando aqui, para a gente chegar onde efetivamente interessa, né? Eu também mostrei para vocês o cálculo, né, da taxa Selic, até cobrei, né, em uma atividade semanal aí, aquela que a gente vai pontuando, né, de 4 em 4 pontos na semana, como se dá esse cálculo. Né? E é um cálculo ponderado pelo volume diário, né, que as instituições realizam, e, portanto, eu consigo calcular o que nós chamamos de taxa efetiva anual da Selic, com base nas movimentações diárias, né, ponderados pelas movimentações diárias. Fizemos essa continha também ao longo aí das últimas aulas. Né? Então, uma observação, né, sobre a ideia, né, de se calcular a taxa Selic e também de se calcular, perceber, né, a taxa Selic e calcular, lembrando que essa taxa ela é média, né, uma taxa média de juros, tá? Das operações, conforme eu falei, computadas dia a dia, diariamente, né? E dos financiamentos realizados entre as instituições financeiras do mercado monetário,
né, eu tenho a questão do DI aí interagindo nessa construção. Tá? Então, falando aí um pouquinho mais dos CDIs, pessoal, tá? Estou tentando sintetizar, né, durante essa semana aquilo que é de fato importante para se compreender a dinâmica do nosso mercado de moeda, tá? Mercado que controla a liquidez. Quando eu falo em DIs ou CDIs, né, esses títulos emitidos, bancos, né, instituições financeiras, eles têm, de novo, uma situação restrita, né, somente nesse nível institucional, tá? E é importante lembrar que o prazo de operação, né, nos mercados de DI normalmente é de um dia só, né, o que a gente chama de over, né, de um dia para o outro, overnight. Né? Isso vai, ao longo do tempo, refletindo o custo, né, de troca, né, das reservas excedentes de um banco, né, em relação à necessidade de encaixe, né, de se apropriar de encaixe, né, por meio desse mesmo sistema, ou seja, um banco transferir dinheiro para o outro banco. Né? Então, essa taxa que vai sendo atribuída a esses negócios diários, exclusivos, entre as instituições bancárias, por exemplo, elas tendem, de fato, a ficar muito parecidas com a taxa Selic. Então, estou falando já, né, na ideia de Selic, taxa DI, né? Aqui, Copom, taxa de juros, né? Selic e DI. Por isso que elas são muito parecidas. Né? Isso se dá por conta do custo de oportunidade, né, entre reter encaixe parado por parte de um banco, né, ou aplicá-lo, por exemplo, em títulos públicos de over, de um dia para o outro. Né? Claro que eu preferir a aplicação, né, porque ela me retorna um determinado ganho, né, em juros, né, aplicado sobre essa transação de um dia. Mas quando o outro banco precisa, né, desse mesmo recurso, eu vou cobrar desse banco a mesma coisa, um pouquinho mais do que eu teria, né, comprando títulos públicos. Então, lembrando novamente, taxa Selic, né, está aqui, e a taxa DI são taxas que caminham praticamente juntas. Né? Elas tendem a estar muito próximas, tá, uma da outra, em função da contaminação, né, que esse mercado de moeda exerce, tá? A contaminação da taxa Selic sobre as negociações com DI entre os bancos. Então, é isso aí. Eu poderia dizer, então, que a taxa DI é influenciada pela taxa real de juros sem risco da economia, que seria a taxa real livre de inflação, né? E pelas expectativas da própria taxa de inflação. Né? Se começa a achar que a inflação vai comer parte desse ganho lá na frente, essas taxas, né, tendem a compensar esse efeito. Então, a DI, ou CDI, né, faz utilizar CDI ou DI, ela é usada como referência, né, é o que nós chamamos aí, os administradores que gostam desse termo, né, o benchmark. Né? Seria um padrão, né, de custo do dinheiro, né, ou da taxa livre de risco no Brasil, com base no custo do dinheiro recebido pelos bancos. Certo? Aqui eu coloquei o Copom, né, e a taxa de juros meta no Brasil. Tá? Então, retomando esse importante comitê, né, que decide a cada 45 dias, de fato, qual seria ou qual vai ser, né, a taxa Selic que vai vigorar pelos próximos 45 dias. Então, o Copom, de novo, esse órgão vinculado ao Banco Central, né, ele foi instituído desde 1996, uma curiosidade, né, e o principal objetivo do Copom é estabelecer a regra, né, a diretriz monetária, ou seja, a diretriz política sobre a moeda. Tá? E, portanto, ele faz isso definindo a taxa de juros. Né? Há muito tempo os bancos não se preocupam de forma primária com a quantidade de moeda que circula na economia, uma vez que a taxa de juros consegue, né, de forma efetiva,
tratar desse problema, né, ou mitigar as questões relacionadas às variações da liquidez. Tá? Então, eu disse que o Copom ele faz essas reuniões, né, de forma periódica, né, normalmente a cada 45 dias, né, sei lá, umas 8, 9, não sei, né, reuniões do Copom por ano, onde essas decisões, né, o público toma conhecimento das decisões do Comitê de Política Monetária, né, um órgão ligado ao Banco Central, portanto, aquele órgão, né, que tem a função, né, e o dever de garantir a estabilidade monetária, né, a credibilidade da moeda, o valor dessa moeda. Então, esse seria, basicamente, o trabalho enfim, né, do Banco Central em termos desse mesmo controle, né, da liquidez. E aqui, pessoal, o último, eu coloquei aqui, então eu estou só repassando, né, de forma esquemática, muito daquilo que a gente já viu, relembrando, né, onde está cada um desses conceitos, como que eles se relacionam, mas por último eu coloquei aqui títulos públicos, né, então nós vamos falar um pouquinho também dos títulos públicos, mas principalmente eu queria trazer para vocês a diferenciação que nós chamamos de mercado aberto. Né? Então, eu vou falar um pouquinho também nessa gravação sobre o que são operações definitivas e compromissadas, aí sim, né? Uma novidade, a atuação dos bancos, né, comerciais no mercado monetário, o mercado de títulos da dívida externa brasileira, né? Isso também tudo tem relação com esse mercado monetário, e por último, os precatórios. Né? Então, falar um pouquinho do título público, pessoal, um pouquinho mais, né? Lembrar que, apesar de a gente pegar como modelo didático, né, nas aulas de títulos públicos federais, né, as letras, o notas, viu lá a variedade de títulos, né, de instrumentos financeiros para atender distintas necessidades do mercado, mas eu posso imaginar também que títulos são emitidos não só pelo governo federal, mas também por governos estaduais, municipais, né, algumas autarquias, né, conseguem emitir títulos, tá? E a intenção é sempre captar recursos nesse mercado, né? Claro, utilizando a emissão, e aí para suprir as necessidades de recursos, muitas vezes, custeio e investimento, tá? Então, de modo geral, todo o conjunto de títulos, eles vão se constituir numa alternativa de investimento também para os mercados. Né? Na verdade, eles são registrados como dívida mobiliária, né? O ativo da dívida mobiliária brasileira, que representa um título, de novo, emitido pelo Estado, por municípios ou pela própria União, né? Portanto, elas passam a ser devedoras, né, daquelas pessoas que detêm esses ativos. Tá? Essencialmente, pessoal, quando é o Tesouro Nacional que está fazendo a emissão, né, eles são mais exclusivos do ponto de vista da execução de política fiscal do governo. Então, quando eu falo da emissão própria, direta, não, no mercado primário, ou seja, isso é realizado pelo Tesouro Federal, não são títulos que estão nas carteiras, né, títulos públicos que estão nas carteiras do Banco Central ou dos bancos comerciais, que eles podem trocar, comprar e vender também. Eu estou falando da emissão primária, né, realizada pelo governo, portanto, realizada pelo Tesouro Nacional, né, Tesouro, que é a representação da riqueza do governo. Né? Em geral, isso é feito em termos da execução de política fiscal. Né? E política fiscal, ela tem a ver com gasto e com a tributação do governo. Né? Então, quando a gente olha principalmente para a necessidade de gastos, né, que os governos enfrentam, isso demanda muitas vezes, né, nesse enfrentamento, a emissão de mais títulos do Tesouro Nacional, para dar conta dessa demanda
né, do governo por moeda para, né, encarar os seus gastos, tá? Para fazer frente aos seus gastos. Tá? Então, o governo, muitas vezes, vai trabalhar dentro dessa perspectiva, né? Dentro dessa ideia de praticar política fiscal. De novo, política fiscal tem a ver com gasto do governo, tá? Ou arrecadação. O governo não é muito caso aqui agora, né? Mas quando o governo aumenta ou diminui a alíquota de imposto, nós também consideramos isso uma política fiscal. Né? Então, títulos públicos são emitidos e garantidos pelo governo federal, né? E tem, portanto, a finalidade, muitas vezes, de financiar a sua dívida pública, quando eles são feitos, né? São feitas emissões primárias via Tesouro Nacional. Tá? Se eu puder, se a gente pudesse detalhar um pouquinho, né, a questão da venda dos títulos públicos, basicamente a gente tem 3 formas de negociação de títulos públicos no mercado brasileiro, né, ou no sistema financeiro nacional. Eu tenho ofertas públicas com realização de leilões, né? Então o leilão, enfim, né, tem um preço-alvo ali para determinado ativo, claro, né, um leilão, diversos participantes, né, que vão tentar adquirir esses títulos públicos dessa primeira forma. Né? Então a gente tem 3, né? Essa seria a primeira. A segunda forma seria a oferta pública, mas sem a realização de leilões. Por exemplo, quando eu entro no Tesouro Direto, né, na venda de títulos do Tesouro Nacional destinada diretamente para as pessoas físicas, eu não estou participando de um leilão. Esses títulos estão ali disponíveis e eu posso adquiri-los ao valor de face. Então, primeiro, o leilão, depois, né, sem a realização de leilão, que nós chamamos de venda direta, tá? E eu posso também ter emissões que são destinadas a atender às necessidades específicas que são previstas em lei. Né? Então, muitas vezes, ocorre a necessidade de fazer um desembolso por parte do governo e tem, de antemão, ser aprovada, né, uma lei específica e, claro, mexe com o orçamento, né, do governo, para que títulos públicos sejam emitidos, né, com a finalidade de sanar problemas, né, ou necessidades de moedas, meios de pagamento existentes nesses mesmos mercados. Tá? Então, basicamente, eu tenho leilões formais, né, e aquilo que a gente chama de leilões informais. Tá? Também diferenciar um pouquinho desse fechamento, né, nessa última conversa sobre mercados financeiros. Quando a gente fala em leilão formal, né, a gente está falando que uma autoridade monetária, né, ela vai informar o mercado, né, as condições dos negócios, né, que tipo de negócio é esse, as características desses papéis, né, a quantidade disponível, os prazos, né, e quando é que esses títulos vão vencer no futuro, né, e todas essas informações, claro, formam a lâmina, né, que a gente chama, né, a lâmina do leilão, com todas as informações necessárias, né, e claras, né, para que se certo interesse e a sua negociação seja propícia. Tá? Em geral, os investidores vão efetivar essas propostas de compra, né, dentro da Selic, né, o nosso sistema especial de liquidação, custódia, né, direcionado para títulos públicos. Tá? E, bem como, né, uma vez realizado esse leilão formal, todas as transferências e liquidações, né, mesmo de titularidade e de caráter financeiro também, né, transferências de valores, são realizados, né, por meio da Selic. Né? Então, a Selic também se presta a essa função, né, de atender ao leilão formal das autoridades monetárias. Tá? E eu tenho alguns leilões que são praticados pelo Banco Central, que nós chamamos de informal, né? Informal go-round, né? Um termo utilizado para o leilão informal,
que a ideia do Banco Central, ele tem essa possibilidade, né, de fazer intervenções no mercado, de modo que ele compra e vende títulos conforme seja o seu objetivo. De novo, de aumentar ou reduzir a liquidez. Então, é por isso que a gente fica insistindo, né, que quando o Tesouro Direto entrega título para o Banco Central, isso entra no ativo do Banco Central. Né? E o que ele pagou pelos títulos saiu em dinheiro do Banco Central, aumentou a quantidade de dinheiro da economia, que está no seu passivo. Né? O passivo aumenta com os títulos, o ativo aumenta com os títulos e o passivo na mesma magnitude com a emissão. Tá? Então, o Banco Central, como também mantém títulos públicos na sua carteira, sobre a sua gestão, é fácil perceber a diferença, né, desse leilão que nós chamamos de informal. Ele é produzido, esse efeito é produzido pelo Banco Central para controlar de novo a liquidez, e ele está utilizando, na verdade, seus próprios mecanismos, inclusive os próprios títulos que estão, né, no seu ativo, no balancete do Banco Central, que estão lá nos seus ativos. Então, de novo, né, sem a intermediação do Tesouro, o próprio Banco Central também pode modificar, né, a liquidez da economia, abrindo mão dos títulos que compõem seu ativo ou adquirindo mais títulos, né, para o seu ativo, né, em termos do balancete do Banco Central. Muito bem. Então, basicamente são essas as considerações, né? Eu não vou entrar aqui de novo em detalhe, né? Porque nós já vimos isso, né? Das características dos títulos públicos, né? Nós já passamos por isso. Inclusive, o pessoal lembrar, tem uma ótima aula que o professor Marcos fez, né? Ele faz lá as continhas presentes, né? Sobre título público, quanto vai pagar, né? Está na aula, na semana retrasada, né? No material do professor Marcos fez, tá? Bom, aqui já caminhando para o final, né? Essa é uma semana de fechamento, né, dos mercados monetários, né? Então, fechando de novo o primeiro bloco de 4, né, que nós temos para estudar ao longo do semestre. Esse é o mais legal, assim, mais tranquilo que eu falo, né? Para a gente começar a aquecer, né? E aí eu queria fazer uma distinção, né, que está prometido aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa imagem aqui. Deslocando aqui para mim, né? Para falar um pouquinho sobre mercado aberto. Tá? Lembrando que isso faz parte do pacote, né, dessa primeira janela de, né, conteúdo que a gente está vendo nesse momento. Tá? A gente falou muito sobre mercado de moeda, mercado monetário, né? Então a gente sabe que o mercado monetário ele é estruturado, de novo, visa o controle da liquidez, né? Ele visa um acompanhamento, portanto, ele faz integralmente o acompanhamento e a formação das taxas de juros, de novo, por meio das operações de compra e venda de títulos públicos, né? E quando imagine que as instituições sejam inclinadas, né, decididas, tá, a reduzir a oferta monetária da economia. Tá? Então, agora, uma parte mais objetiva, né, de pensar os mercados de moeda. Então, nós estamos falando em redução da quantidade de dinheiro. Tá? Então, eu já disse, a autoridade monetária, né, por exemplo, o Banco Central, coloca, vende, né, fala, coloca e vende títulos, tá, da sua própria emissão, junto aos agentes econômicos, e ele vai retirar do sistema de dinheiro, sistema monetário, parte do dinheiro que está em circulação. Tá? Se, do contrário, ele está desejando aumentar os meios de pagamento, né, e, portanto, a liquidez da economia, uma coisa, né, leva a outra, ele recompra os títulos que foram anteriormente vendidos. Então, estamos contra. Né? Então, ele vai, por isso, nesse último caso, contribuir para o aumento da oferta de moeda na economia. Quando eu olho para esse enfoque
econômico, né, dentro desse mercado aberto, então eu já estou caracterizando o que é o mercado aberto, né, ele é feito, na verdade, em torno também da liquidez, né, pode ser regulada assim, e ao mesmo tempo em que ele vai cumprir as necessidades de caixa do próprio Tesouro Nacional, né, fazendo essas operações dentro do sistema. Então, o mercado aberto ele é relativamente simples, né? Se eu preciso captar recursos do mercado, por exemplo, o Banco Central, que é o executor da política monetária, vende, né? Faz uma venda primária, leilão primário de títulos da sua emissão. Tá? Quando ele faz essa emissão, né, desenvolve-se por meio do recebimento de propostas feitas por instituições financeiras, junto aos, né, os negociantes, vamos pensar assim, né, os players, aos agentes econômicos, que são as instituições escolhidas como representantes do Banco Central no mercado. Então, o Banco Central ele também pode aceitar ou não, né, ofertas recebidas de compra dos títulos de sua emissão, que são objetos de leilão. Né? Então, existe também uma análise, né, por parte do Banco Central das capacidades que as instituições financeiras têm no mercado, né, de participarem ou não disso que nós chamamos de mercado aberto. Tá? Então, uma instituição financeira, né, qualquer lá, um banco comercial, né, que adquiriu esse papel num leilão primário, ele pode renegociar esses ativos no mercado que nós chamamos de secundário. Né? Então, o instrumento de operação, né, é o mercado aberto. Então, é por isso que nós chamamos de mercado aberto. Tá? De novo, né, uma diferenciação entre o mercado primário e secundário, aí resgatando um pouquinho o assunto, né, de outras aulas. Quando uma instituição, né, nesse exemplo, emite o título, seleciona, por meio de um leilão formal, né, aqueles que serão os adquirentes, né, aqueles que vão adquirir esses títulos, eu estou falando de uma emissão primária nos mercados de moeda. Tá? Nós vamos ter definições parecidas, por exemplo, no mercado de capitais, que nós não vimos ainda. Tá? Mas aqui nós estamos falando só do mercado de moeda. Então, se a instituição, de fato, é quem emitiu aquele título, né, isso vai entrar no ativo dela. Tá? É fácil pensar assim. Portanto, eu estou falando de uma venda primária, ou de um leilão primário, ou do mercado primário de negociação de títulos. Tá? Se, por sua vez, né, conforme eu falei, as instituições que já possuem esses ativos, portanto, eles não são mais de emissão primária, eles estão, né, de novo, no balancete, no ativo dessas instituições. E elas começam a negociar esses títulos entre si, nós estamos falando do mercado secundário, ou seja, não há interferência ou alteração, né, no ativo e no passivo das instituições que emitiram esses títulos. Tá? Eu estou dizendo que não há alteração de ativo e passivo para quem está negociando os títulos, não. Mas para o emissor, né, ele nem toma conhecimento mais. Né? Eu emiti um título, alguém me comprou, agora esse alguém vendeu para outro. Está alterando ativo e passivo dessas outras instituições. Então, a isso nós chamamos, ou tentamos diferenciar, né, do que seria o mercado primário. Nesse caso, né, quando as instituições negociam entre si, sem a interferência do emissor, nós estamos falando de um mercado secundário. Muito bem. É isso aí. E aí, pessoal, só resgatando, né, o professor Marcos fez na aula dele, fala um pouquinho, né, sobre a questão de títulos pré-fixados e pós-fixados. Né? A gente já pôde perceber, fazendo alguns exercícios, olhando para algum material relativo, por exemplo, aos títulos públicos, a gente vai perceber, né, que nós temos ali títulos, em geral, pré-fixados, né, mas podemos ter pós-fixados também. Então, para fazer uma diferenciação entre esses dois conceitos. Tá? Título pré-fixado tem
rentabilidade, presta atenção, pessoal, título pré-fixado tem rentabilidade definida no momento da compra. Então, essa é a ideia, né, de se pré-fixar um ganho em cima de um título. Então, é garantido ao investidor, né, desde que ele permaneça com esse papel até a sua maturidade, né, até o seu vencimento, tá? Ele não realize a venda, se ele ficar com ele até o final do período, é garantido para ele uma rentabilidade definida antes, né, no início, no momento da compra. Tá? De outro modo, eu poderia falar em títulos pós-fixados, certo? Que, na verdade, a gente chama de pós-fixado o ativo que tem a sua rentabilidade atrelada à variação de algum índice de preço previamente selecionado ou de alguma outra taxa de juros. Tá? Então, quando eu falo assim, esse título aqui ele vai acompanhar a inflação mais alguma coisa. Mas espera aí, eu nem sei quanto vai ser a inflação no futuro, né? Então, existe, né, o indicador que eu vou utilizar para remunerar o meu capital inicial, né, o montante, melhor dizendo, né, melhorar, enfim, né, que incidirá sobre o montante, aquele valor que eu apliquei inicialmente. Tá? Mas o fato de existir esse índice, por exemplo, um índice de inflação, não me mostra quanto que esse índice, né, vai valer, qual que será o número desse índice, né, daqui a um tempo. Tá? Então é por isso que a gente está chamando isso de título pós-fixado. Tá? Então eu falei um pouquinho a diferença, né, do título pré e pós-fixado. Né? E aí, lembrando aqui, o investidor, em geral, ele não é obrigado a manter, né, o título até o vencimento. Tá? Então, a negociação desses papéis no mercado, elas vão ocorrer, né, à taxa do dia. Então, essa taxa pode ser diferente, por exemplo, da taxa contratada na aquisição. Né? Se você está negociando esse título antes da sua data de vencimento, ou seja, a garantia, né, dada pelo emissor, é assim, né, ela é dada sobre esse critério. Caso você não obedeça esse critério, você está sujeito às movimentações, né, desse mercado, tanto em termos, né, da mudança na taxa de juros, que incide sobre o valor, né, do seu título, do valor de face dele, ou até mesmo, né, você pode adquirir títulos com ágio ou deságio, né, tanto mais caros com ágio ou mais barato com deságio, né, em relação àquele preço de face do título, dada a procura e a demanda por esses papéis em determinado momento. Tá? Então, as operações de open market, pessoal, de modo geral, né, da forma como eu estou colocando aqui, elas, em geral, grande parte, a maioria, elas estão concentradas nas instituições financeiras mesmo. Né? Então, os bancos vão utilizar esse mercado secundário, que a gente tem uma noção, né, para recompor, por exemplo, suas necessidades de caixa, né, para trocar suas reservas, né, enfim, para modificar o seu ativo, né, os seus direitos e os seus passivos, suas obrigações em relação ao mercado monetário, utilizando-se do mercado secundário de títulos. Né, que eles fazem muito, boa parte, né, a gestão dos seus encaixes, né, do seu caixa, o caixa dos bancos, por meio dos mercados secundários. Muito bem. Olhando um pouquinho, né, agora para a atuação dos bancos comerciais no mercado monetário, pessoal, eu queria selecionar aqui basicamente 5 elementos, né, para a gente sintetizar então essa história e ir fechando os nossos mercados de moedas, tá? O estudo dos nossos mercados de moedas. Nós sabemos, né, que para além dos depósitos compulsórios, nós sabemos muito bem o que é isso, né, e como que eles mexem com a liquidez, né, nós vimos no exercício lá numa planilha, né, que altera o valor do compulsório, né, se eu aumento a quantidade de meio de pagamento, vai lá embaixo, né, a expansão do meio de pagamento é reduzida
seja, eu fico com menos dinheiro para transações, né, compra, venda, né, e pagamento de serviços. Então, o compulsório, ele tem esse papel, vamos dizer assim. Mas eu poderia imaginar, né, que, enfim, a partir da exigência do compulsório pelas autoridades monetárias, né, outras transações também vão afetar o nível de reservas bancárias, por exemplo, né, e dessa quantidade de dinheiro que está em jogo no sistema financeiro nacional. Então, eu poderia falar assim, a primeira delas seria recolhimento, né, e transferências ao Tesouro Nacional de tributos e contribuições federais. Né? Toda vez que a gente leva dinheiro, né, por meio de transferências ao Tesouro Nacional, né, que vem da tributação das contribuições federais, eu também mexo um pouquinho, né, com a liquidez dessa economia. Faz sentido, né? Esse dinheiro não está disponível mais para comprar sapatos ou picolé, né? Foi recolhido a título de tributos ou contribuições federais. Tá? Isso seria um. Eu falei 5, né? O segundo seriam negociações, ou seja, eu estou falando de compra e de venda, tá? De títulos da própria emissão no mercado. Tá? Então, muitas vezes, os próprios bancos, né, emitem títulos e estão recolhendo parte dessa liquidez nos mercados. Existem saldos nas transações realizadas pela instituição que vão envolver entradas de recursos, ou seja, gente depositando, né, dinheiro e saída, os tomadores de dinheiro, né, que está sacando dinheiro, né, então isso também muda um pouquinho o saldo dessas transações que podem ser realizadas pelas instituições. Né? Muitas vezes, imagine, né, se o público, que são tomadores de dinheiro, né, quiserem manter muita moeda, né, em seu poder para transações, elas diminuem a capacidade dos bancos, né, de emprestarem, por exemplo. E nesse negócio eu estou alterando a liquidez da economia. Tá? Falei, né, dos títulos públicos no leilão primário e no leilão secundário. Claro que isso vai, né, já falamos sobre isso, vai mudar a liquidez da economia. E vamos chegar nos mercados cambiais ainda, mas como eu estou fechando o bloco, né, de mercado de moeda, nós temos operações com moeda estrangeira. Né? Enfim, se eu tenho saldo, né, em moeda estrangeira no Banco Central, o balancete do Banco Central tem lá, né, reservas internacionais, uma cesta de moedas, principalmente o dólar, que está lá depositado numa conta do Banco Central, são reservas, né, que esse sistema precisa ter, né, que faz importações, exportações, pagamento de serviços, seguro, frete, um monte de coisa, né, em termos das relações do Brasil com outros países, né, balança comercial, serviços, né, balança de capitais, por aí vai. Então, eu preciso ter algum tipo de reserva em moeda estrangeira para dar conta também desse mercado que a gente ainda vai ver, né, mercado cambial. Mas já é possível imaginar, nós vamos chegar lá, né, que modificações na quantidade de moeda que circula, né, a base monetária ou de meio de pagamento, como conceito que a gente estiver olhando, né, são alteradas quando eu altero, por exemplo, o nível, né, de moeda estrangeira, né, que é detida, né, está em posse das autoridades ou das instituições financeiras. Tá? Então, essa é a ideia, né? É uma tentativa o tempo todo, tá? De tentar controlar, né, essas instituições bancárias, ao final de cada dia, as suas contas de débito e crédito, né, em termos das diversas coisas que o banco executa, produtos massificados, transações financeiras realizadas. Né? Então, se falta recurso, elas precisam buscar no mercado. Se sobra recurso, elas têm que alocar no mercado, para não deixar, né, esse dinheiro dormir sem nenhum tipo de remuneração de um dia para o outro, que leva, né, o gestor de risco do banco a demissão. Ele está ligando custos de oportunidade
fora. Né? Então, essa é a atuação, efetivamente, dos bancos. Tá? Então, estou falando aqui de operações compromissadas, né? Mercado pré e pós, atuação dos bancos comerciais no mercado monetário, né? Falar um pouquinho dos mercados de títulos de dívida externa, que eles também participam, né, desse guarda-chuva primeiro, né, dos 4 que a gente está olhando, de novo, que é o mercado de moeda ou mercado monetário. Tá? Falando aí um pouquinho sobre mercados de títulos de dívida externa. Tá? E aí a gente termina com os precatórios, nessa aula um pouquinho mais estendida, porque precisava falar um pouquinho mais para fechar, né, e resgatando tudo que a gente viu e tentando fechar isso numa historinha que faça sentido, claro, né, que a gente possa avançar sobre o mercado de crédito em seguida, né, na próxima semana. Então vamos falar um pouquinho aí desse mercado de títulos da dívida externa. Né? Ele é constituído, pessoal, por papéis, né, que são emitidos em diversas economias, diversos países, né? Proveniente, por exemplo, de renegociação de dívidas com credores privados, bancos externos, financiadores externos, né? Organismos financeiros internacionais. Então, para ninguém ficar perdido aqui, né? A gente fala em dívida externa, a gente lembra assim, o FMI. Né? O Fundo Monetário Internacional é um fundo, né, que é formado por vários países e que tenta, né, em alguma medida, também ajudar na liquidez dos países, né, quando eles falham, de alguma forma, né, e manter esse equilíbrio, vamos chamar agora de macroeconômico, né, dentro daquilo que se imagina plausível. Né? Então, o FMI, por exemplo, Fundo Monetário Internacional, ele pode emprestar dinheiro para os países. Né? O Banco Mundial também faz isso, costuma lembrar, né, dessas grandes instituições. Eu posso ter bancos, né, emprestando para governos, né, em distintos lugares do mundo, ou para prefeituras, ou estados, né, como a gente, uma república, né, como a nossa, como há 20 estados. Você pode também estar contraindo operações dessa maneira com atores internacionais. Tá? Então, grosso modo, os mercados de títulos da dívida externa, eles representam essa relação de moeda, né, ou do mercado monetário com o resto do mundo, vou chamar assim, né, ou com outros países, ou outras instituições financeiras sediadas nesses países. Tá? Bom, a economia, ela hoje é globalizada, nós sabemos disso, né? A globalização financeira é uma realidade, ela avança a passos largos, né? Com o avanço da tecnologia, né? E negociações dos mercados de títulos da dívida externa são praticamente instantâneas também. Portanto, elas vão interligar distintos mercados financeiros, né? E, claro, elas ficam migrando de um lugar para o outro, buscando melhores expectativas, melhores rendimentos, né? Assim como todo ator, né, especulativo, os mercados internacionais, quando se relacionam com os mercados de moeda no Brasil ou em outro país qualquer, né, eles também vão atuar não só para financiar, por exemplo, ou mitigar um problema de liquidez, mas muitas vezes esses títulos são utilizados institucionalmente, instituições grandes, fundos de pensão, grandes aplicadores no mundo, né, como forma de especulação, né, medindo aí seus custos de oportunidade em termos de outras alternativas de aplicação. Tá? O principal, se a gente pudesse falar assim, né, estou aqui ainda, viu, pessoal, mercados financeiros da dívida externa, né? O papel mais interessante, assim, né, lembra mais assim, é o tipo que representa, de fato, a dívida externa do Brasil. Né? A gente chama isso de bônus ou bônus, né, com D muito, tá? Ele é emitido pelo governo em troca de dívidas bancárias, né? Em troca de recursos. Então, esse título, esse bond, né, esse título é um título de renda fixa,
que vai identificar a obrigação de pagamento por parte do governo, né, diante de um empréstimo concedido por um aplicador ou investidor. Então, é alguém que entrega dinheiro para o Tesouro Nacional, né, e o Tesouro Nacional agora faz parte, né, desse rol de países que mantém dívida externa com outros governos ou instituições financeiras de outros governos. Tá? Então, basicamente, isso também altera a liquidez nesse mercado de moeda que a gente tem tentado, né, mostrar para vocês. Então, quando eu olho para um bond, né, eu vou chamar um título esse título da dívida externa aqui de bond, tá fácil, bermudo, né, um bond com bermudo, ele tem, assim como os outros títulos, pessoal, que a gente está acostumado a brincar aqui, ele também tem valor, né, de face, ele tem valor de resgate, né, e, portanto, é calculada uma remuneração sobre esse título, expressa na forma de juros, né? Portanto, esses juros ou o pagamento deles, tá, podem ser efetuados muitas vezes de forma periódica, né, ou ao final de cada prazo da emissão, sendo que é muito parecido com o título público, né, que a gente estudou aqui, emitido pelo Tesouro Direto. Tá? Então, basicamente, são as mesmas características. Né? Estou falando de títulos ou de mercado de títulos da dívida externa, que é prazo, remuneração, juros, etc. etc. Tá? De 1994 para cá, né, ou seja, com a estabilização monetária, com uma nova moeda, né, o real, portanto, o controle da inflação efetivo, né, coisa que a gente não tinha antes de 1994, né, viveu décadas de extrema complexidade, né, do ponto de vista das taxas de inflação muito elevadas. Então, mais recentemente, esse recentemente eu estou chamando mesmo, né, de 1994 para cá, eles têm um outro nome, se não me engano, é Brad Band, tá? Isso é irrelevante. Mas só para mostrar o seguinte, são títulos, né, que foram emitidos com base numa situação real econômica brasileira, onde a inflação, por óbvio, né, já estaria controlada nesses mercados. Então, tem vários títulos, né, a partir de 1994, que foram assumindo o papel dos antigos títulos nesse controle da liquidez. Tá? Tem C-Bonds, que é muito conhecido, um tipo que chama ITB. Não se preocupar com esses nomes, não. Tá? Estou só tentando mostrar que, em relação ao mercado monetário, existem atores externos que também influenciam na liquidez. Tá? Tem par bonds, né? tem um que chama EL, né? Eligible Interest, né? Um jeitão de encontrar esses tipos. Tá? A diferença entre eles, né? Como eu falei, não preciso se preocupar muito com isso, né? É a ideia de prazo, né? A forma de remuneração, muitas vezes as garantias dadas pelo governo, né? Está contraindo essa dívida, já são títulos da dívida pública, né? E, enfim, a maior parte desses títulos também podem ser negociados nos mercados secundários, né? A partir do momento que os detentores disso podem renegociar esses ativos entre si. Muito bem. Então, eu tenho, né, o que eu estou chamando de mercado aberto, na verdade, são outras operações, né, que também têm impacto, influência, né, ou nos ajudam a pensar esse controle da liquidez nos mercados de moeda ou nos mercados monetários. Tá? E, por fim, para acabar, né, uma aulinha de mais de 1 hora hoje, tá? Eu precisava fazer esse fechamento, né, para a gente depois passar para o mercado de crédito nas próximas semanas, para falar aqui, por último, dos precatórios. Né? Precatório, muita gente já ouviu falar do que é. Né? Então, eu preciso imaginar. Precatório é um título de dívida. Né? Então, entender também como que
tentar enxergar, né, porque ele afeta ou interage com os mercados de moeda. Quando o Estado, aí eu falo do Estado, né, eu queria até corrigir, né, quando o governo, tá, instituição estatal, tá, seja do próprio União, dos municípios, né, dos estados, tá, e conforme eu falei, até mesmo autarquias, ela é declarada culpável por uma ação judicial, por exemplo, né, e perdeu essa ação, e aí ela não tem mais nenhum recurso, né, foi transitado, julgado, etc., já foi para recurso, já voltou, ou seja, não tem mais nada o que fazer, né? Essa obrigação, né, financeira decorrente desse problema, por exemplo, né, uma ação judicial, por exemplo, ela é expressa por um documento que nós chamamos de precatório. Tá? Então, a partir de julgado em definitivo uma determinada ação, declara, por exemplo, o município devedor de alguém, ou a União devedora de alguém, né, de uma instituição, de uma pessoa física, não importa, né? Essa obrigação ela é incluída no orçamento público. Portanto, ela entra como dívida, né, ativa da União, sobre os estados ou sobre os municípios também, se for o caso. Tá? E o precatório ele pode ser originado de diversas formas. Né? Eu tenho desde o precatório, né, que a gente chama, ele é originado de ações judiciais, podem ser relacionadas, por exemplo, a questões trabalhistas, né, a pensão alimentar, aposentadorias, né, indenizações, tá? Ou seja, e pode também ser decorrente de outras coisas, como desapropriação, né, de determinados terrenos, o governo vai precisar daquilo lá para passar um metrô, uma estrada, uma ferrovia, construção rodoviária, então ele vai desapropriar uma série de pessoas, de empresas que ali atuam, e na verdade, né, ele vai afirmar o seguinte: olha, vocês vão sair daí, eu vou tocar minha obra aqui, e em determinado momento no futuro vocês vão receber uma indenização, né, pela ação do Estado naquele momento ali, né, de desapropriar esse conjunto de atores, né, de pessoas do sistema financeiro nacional. A isso dá o nome de precatório, né, algo que será pago, muitas vezes, no futuro. Né? Então, por definição, né, chamando aqui nosso último ponto aqui da nossa conversa, né, precatório, portanto, ele é um título de crédito, tá? Ele foi originado por ordem judicial que obriga o devedor, na maior parte dos casos, são as esferas de governo, né, quando culpado, né, por uma ação impetrada e ganha, a pagar aquele detentor do direito, um credor, né, o impetrante da ação, o valor que é atribuído àquela causa. Né? Então, eu fui desapropriado um imóvel ali, 200 mil, né, aquele terreno lá. Bom, enfim, eu não sei quanto que eu receberia de precatório, né, valor abaixo, muito abaixo, mesma coisa, em quanto tempo. Né? Isso é definido na própria ação judicial aplicada em cada caso. Mas o precatório, portanto, ele é isso. Né? Então, todas as pessoas, né, que em algum momento têm obtido uma decisão favorável, né, e final, onde não cabe mais recursos, né, essas ações ficam abertas contra o poder público e, portanto, entram na dívida ativa, né, da União, do município, ou do Estado, ou de uma autarquia qualquer, que passa a ser, então, a devedora desse valor. A gente sabe que no Brasil existe muita morosidade, né, em relação ao pagamento de precatórios, e, portanto, isso acaba gerando, aproveitando esse conceito, né, de mercado secundário, mercados secundários importantes, né, os escritórios de advocacia, para tentar capturar, né, esses documentos, que são papéis da dívida do governo, né, em favor dos seus detentores. Então, isso acaba se tornando um negócio bem lucrativo para os escritórios, né, que trabalham, principalmente engenheiros, economistas, contadores, advogados, né, que se reúnem para poder atuar nesse mercado secundário e ter ali algum ganho, né,
por meio das expectativas de recebimento desses precatórios, comprando esses precatórios dos seus detentores originais por um preço bem menor. Né? Naquele terreno lá eu ia receber 200 mil reais de desapropriação. O governo falou que vai pagar 165 em 20 anos. Né? Só um exemplo. Mas aí alguém chega, né, e vira para mim, alguém desse escritório vira para mim e fala assim, olha, eu pago 130, 100, 90, né, você me dá esse precatório aqui, eu te pago à vista esse valor, e, portanto, esse escritório vai guardar esse precatório até o vencimento ou vai renegociar ele de novo, né, a um valor de face, ou, desculpa, um valor que ele pagou, né, um pouquinho mais alto, para poder fazer o ganho dele, ou esperar o vencimento, tá? Outra questão interessante em relação aos precatórios é que, em geral, o desenho tributário brasileiro ele permite, né, a utilização de precatórios, em muitos casos, para liquidação de débitos tributários. Então, estou falando de impostos em geral, né, o IPI, Imposto sobre a Produção da Indústria, né, Industrial, o ICMS, né, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o próprio INSS, né, recebe precatórios para liquidação de dívidas que estão lá registradas. Então, pode ser do interesse, por exemplo, de empresas adquirir precatórios, né, muitas vezes com valor mais baixo que o valor de face, né, que ele exibe, para poder utilizar o valor de face desses precatórios no abatimento das suas dívidas ou débitos tributários com o governo, Estado, municípios, né, e mesmo autarquias de novo. Tá? Então, isso tudo pode acontecer aí em relação aos precatórios. A última coisa para encerrar, pessoal, para o titular de um precatório, né, portanto, credor do Estado, a negociação do título por deságio pode ser um negócio muito atraente. É o exemplo que você estava mostrando lá dos escritórios de advocacia. Né? Primeiro porque é difícil, né? Há reconhecidamente uma dificuldade de receber os precatórios do Brasil. Né? E o titular, então, ou seja, quando eu falo isso, muitas vezes em função do prazo. Né? Então, o titular ele vai se sentir, de fato, atraído, né, a receber um valor à vista, com desconto, ou seja, um valor, de novo, menor que o valor de face, né, para poder antecipar esse valor. Então, se discute muito nas esferas aí do judiciário, eu tenho a sorte, né, de trabalhar junto com advogados, né, são, na verdade, garantias oferecidas, né, em termos da sua execução fiscal, né, para que aqueles que estão adquirindo os precatórios do mercado secundário não sejam prejudicados lá na frente. Né, e sem que isso possa representar só, como eu falei, em termos de risco, a diferença do valor pago em relação ao valor de face. Ou seja, se esses precatórios são negociados com deságio ou com ágio. Tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, porque mais de uma hora também assim, de gravação, né? Vocês ficam muito cansados. Eu queria chamar a atenção, então, para esse fechamento, tá? Para esse fechamento do bloco de mercado de moeda, tá? Então, eu fiz uma síntese aí, né? Basicamente, o que é importante a gente ter em mente, e uma extensão, né, daquilo que também influencia na liquidez da economia. Agradecer a atenção de vocês mais uma vez nessa semana. Né? Fiquem atentos, essa semana nós vamos ter aí, então, uma atividade de fixação que vai contemplar, de novo, 4 pontinhos, né? Que vai contemplar esse fechamento aqui, né? E resgatando, claro, conforme eu fiz aqui, tá? Alguns conceitos, talvez os mais relevantes, né? Que nós temos dentro dos mercados de moeda ou mercado monetário. Tá? Até a próxima aula, onde a gente começa com o mercado de crédito. Uma boa semana para todos vocês. Até mais.